Estas aulas do projeto Alavanca são todas destinadas aos trabalhadores, para complementar os seus estudos e ampliar os seus conhecimentos. Como já estudamos na aula sobre o borrismo e o estado idiotizador, as dificuldades que existem para impedir que o trabalhador estude são consequência da ação dos poderosos em muitos séculos da história da nossa humanidade. Desde os regimes de escravidão até os dias de hoje. Compete a nós interrompermos esse processo. Compete a nós lutarmos pelo conhecimento. Essa luta é nossa obrigação. Solicito a todos que queiram ajudar a vencermos esta luta pelo conhecimento para formarmos muitos grupos de estudos no Brasil. Cada um forma um pequeno grupo de 5 ou mais pessoas, para as quais serão enviadas sempre as novas aulas que surgirem. Assim, vamos nos multiplicando. É só isso. É um trabalho simples, mas eficiente. É mais um tipo de luta para a nossa vida de militância. Bom dia, meu nome é Marlene Socas e eu sou natural de Santa Catarina, de profissão cirurgiã dentista. Nós vamos conversar hoje sobre mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é o trabalho produzido pelo trabalhador que não lhe é pago. Isso é mais-valia. Eu vou repetir. Mais-valia é o trabalho não remunerado para o trabalhador. Mais-valia é o trabalho feito pelo trabalhador e não pago. Como é que isso acontece? Digamos que ele trabalhe numa fábrica de sapatos. Cada sapato vendido no mercado sai por R$ 100. Então, se ele produz 3 pares por dia, ele produziu R$ 300 por dia. Se ele produz 4 pares de sapato, ele produz 400. Em 3 dias, ele produziu 1.200 de valor, né, de sapato, que já paga o salário mínimo. Digamos que ele tenha que trabalhar mais alguns dias para dar o seu salário, que possa ser 2 mínimos, que não é o normal. Então, nos primeiros dias do mês, ele já produziu mercadoria suficiente para pagar o seu salário. Mas ele continua trabalhando até o final do mês para o capitalista, para o burguês, e esse trabalho até o fim do mês não é mais pago. Essas mercadorias que são produzidas e vendidas no mercado vão ter um valor, e esse valor vai para a mão do capitalista. Ficou bem claro, então, isso aí? Vamos discutir a mais-valia porque ela explica cientificamente como o trabalhador é explorado pela classe burguesa, que acumula fortuna sem produzir nenhum tipo de trabalho, nenhuma mercadoria. Esta imagem nos mostra, né, ao fundo, um saco bem grande, o montante da riqueza criada pelo trabalhador, enquanto que o patrão paga para o trabalhador aquele saquinho pequenininho, que é o salário mínimo, apenas a quantidade de dinheiro para manter o trabalhador vivo. Bom dia, eu sou Roberto, eu sou do Rio de Janeiro. Bom, dessa forma, nós queremos enfatizar o seguinte, e peço atenção de todos para o que vamos dizer. Somente o trabalho produz riquezas. Nenhuma outra coisa produz riquezas. Não há outra maneira de se criar riqueza, somente através do trabalho. Todos os trabalhadores têm que ter essa noção, de forma bem clara. Tem que ter orgulho de serem a verdadeira classe produtora de riquezas, tanto no Brasil como em todo o mundo. E tem que ter essa consciência do grande poder que possuem, justamente por serem os criadores das riquezas.
Eu vou mostrar como acontece a mágica, né, do trabalho e da criação das mercadorias. Vamos dar um exemplo, né? Digamos que um burguês aí tenha 500 mil, 1 milhão para construir a sua empresa. Ele compra um terreno, constrói um barracão, compra as matérias-primas daquilo que ele vai fazer, compra as máquinas, instala a eletricidade, óleo lubrificante, tudo. Ele está tudo prontinho ali no galpão para começar a trabalhar. Mas falta uma coisa, ali tem um galpão, está tudo pronto, as máquinas estão lá, a matéria-prima está toda lá. E daí, a mercadoria surge assim por encanto? Claro que não. O que é que falta? Falta a mão do trabalhador, a mão do operário. E aí é a mão do operário que vai fazer esse milagre da produção das mercadorias, né? E logo com a venda das mercadorias, dentro de talvez 5 anos, aquela fábrica se paga com o lucro produzido pelo trabalhador. Mas aquela fábrica fica para quem? Para o patrão, não fica para o trabalhador. E o produto também não volta mais para o trabalhador. Bem, porém, os trabalhadores em todos os países e em todo o mundo não devem ser explorados de jeito nenhum. Entretanto, essa exploração teve um começo histórico, o que vamos demonstrar. E vai ter um fim também. Somente vai terminar quando o trabalhador tomar consciência do seu valor na sociedade, como classe produtora de bens e riquezas, em todo o mundo, e quando perder a paciência e resolver acabar com essa brincadeira de ser explorado. Mas para ter essa consciência, ele precisa saber como ele é explorado, o que não acontece com a maioria dos trabalhadores dentro do sistema capitalista. Eles ainda não possuem essa consciência de por que eles são explorados. Então, o trabalhador, na medida que ele aprende essas coisas, ele se vê em frente de uma equação. Uma equação qual é? Que no sistema capitalista, a riqueza é produzida socialmente, mas a apropriação é privada e é particular e é individual. Eu vou repetir para ficar bem claro. No capitalismo, a riqueza é produzida socialmente, coletivamente, por milhares, centenas de trabalhadores. Mas a apropriação do capital criado dessa forma fica no bolso do patrão. A apropriação ela é individual. O trabalhador pode resolver essa equação da seguinte forma. Ele tem que resolver da seguinte forma, que a produção continua socialista, a produção é social, a produção é coletiva. Todo mundo junto trabalhando produz uma montante de mercadoria que vai ser vendida no mercado. Mas aquele capital criado também vai ser social e não mais individual, como é no capitalismo. O capital privado é um montante de recursos financeiros nas mãos dos patrões. O capital social é um montante dos recursos financeiros nas mãos dos trabalhadores. Isso acontece no socialismo, que o produto do trabalho do trabalhador volta para o trabalhador em parte de salários e em parte de benefícios, como moradia gratuita ou aluguéis no máximo a 10% do seu salário, saúde gratuita, educação e etc., como nós vamos verificar. No socialismo, a mais-valia deixa de existir porque todos os trabalhadores controlam o processo produtivo. No socialismo, todos os trabalhadores controlam o processo produtivo. O processo produtivo, como era no início da humanidade, né? Quando a humanidade começou, não havia o sistema capitalista e eles dividiam entre si todo o produto do seu trabalho. No tempo das cavernas, o homem trabalhador controlava todo o processo produtivo. Ele que decidia o que caçar, como caçar, onde caçar e como distribuía a caça. Com o passar dos séculos, o trabalhador perdeu completamente este controle. A exploração do trabalho deixa de existir na sociedade socialista. É isso que temos que compreender
para fazer o quê? Desconstruir o capitalismo e construir o socialismo em seu lugar, que é muito melhor nós vivermos numa sociedade sem exploração de qualquer tipo, porque o capitalismo ele foi uma construção histórica, não é eterno e deve ser desconstruído no interesse dos trabalhadores. E nós podemos construir uma sociedade muito melhor, muito superior, que é o socialismo e que outros povos já fizeram e que nós vamos estudar também. Podemos simplificar a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Nos dois sistemas, os trabalhadores produzem a riqueza, em conjunto, de forma coletiva. Mas no capitalismo, essa riqueza criada pelos trabalhadores, e que chamamos de mais-valia, vai parar nas mãos dos capitalistas, porque o sistema permite que isso aconteça. No socialismo, é proibido que se explore o trabalho alheio. No sistema socialista, a burguesia deixa de existir como classe. Só permanecem os indivíduos que serão iguais aos demais e serão trabalhadores, com os mesmos direitos. Por isso é que a burguesia resiste violentamente, porque ela sabe que será o seu fim como classe. No socialismo, não é permitido explorar o trabalho de outra pessoa. Desta maneira, a riqueza produzida por todos os trabalhadores fica com todos os trabalhadores, que a dividem entre si em melhorias para as suas vidas. Porque os trabalhadores retomam o controle do processo produtivo. No início da humanidade, os homens trabalhavam em conjunto, socialmente, como hoje. Mas eles dividiam o produto do seu trabalho também coletivamente, de forma comunista, cada um conforme as suas necessidades. Porque os grupos humanos daquela época eram grupos pequenos e a sua sobrevivência dependia do coletivo, dependia do grupo, ou seja, eles dependiam uns dos outros para sobreviver, para se defender, né? Para entendermos bem isso aqui, vamos imaginar o homem primitivo, caçador e coletor de alimentos nas florestas, que era esse o trabalho realizado para fazer um arco, uma flecha, um machado, uma lança, coisas para caçar e pescar. É trabalho realizado, e tudo isso era em benefício do grupo. Eles caçavam coletivamente, principalmente animais de grande porte, ou se defendiam também coletivamente dos animais ferozes. Por isso que era importante essa noção de grupo, de família, etc. Eles construíam as suas habitações também de forma coletiva, porque o homem é um animal essencialmente político, ou seja, o homem precisa da proteção do grupo, da família, e retribui, né, o que ele recebe de proteção, de alimento e tudo quando ele é pequeno, que ainda é jovenzinho, ele vai se inserindo também no processo de produção de bens necessários à vida de todos, ou seja, trabalhando também, né? Nessa época, não existia propriedade privada, ou seja, não há propriedade privada, que é a grande desgraça que apareceu na humanidade e que já nos causou tantos males e sofrimentos e que já está chegando ao seu fim, com o declínio do imperialismo norte-americano. A propriedade era coletiva, social, ou seja, todos trabalhavam em conjunto. Todos os instrumentos importantes pertenciam ao grupo. E o produto do trabalho também pertencia ao grupo. Era dividido entre todos. E o regime econômico era chamado de comunismo primitivo. Esse período durou muitos milhares de anos. A humanidade viveu a sua maior parte no comunismo primitivo, também chamado de primitivismo, que inclusive é uma coisa que não é muito descrita nos livros de história. E foi o primeiro regime social criado pelo homem. Não havia propriedade privada, nem Estado, nem divisão de classes sociais, nem exploradores, nem explorados, nem prisões e nem polícia, nem exército, porque não havia necessidade desses trambolhos. Vai desde o surgimento do homem há 3 milhões de anos, aproximadamente até uns 60 séculos atrás, aproximadamente 6 mil anos mais ou menos. Quando estudamos a história das civilizações,
percebemos o aparecimento de propriedades privadas do estado de classes sociais e escravos por volta do ano 3200 a.C., inicialmente na Suméria, na Babilônia e outros impérios, outras civilizações antigas que existiram. Como apareceu pela ação do próprio homem, tudo isso vai desaparecer pela ação do próprio homem. Temos que estudar tudo isso, mas devagar, por partes, para não nos perdermos. Foi vivendo de forma coletiva, socialista, que o homem aprendeu a agricultura, aprendeu a pecuária e começou a realizar esse tipo de tarefa, essa divisão de trabalho, né? Descobriu o fogo, inventou a roda, abriu a canalização para a captação das águas, construiu silos para armazenamento de alimentos, inventou barcos, criou a escrita e criou as moedas. Tudo através do trabalho. É aí que nós sabemos a importância do trabalho e a importância de quem trabalha, que é o trabalhador. Pode-se dizer até que o trabalho criou o homem, porque o homem é um produto do seu trabalho. Mas também não é só isso que o trabalho criou o homem. O homem aperfeiçoou técnicas de trabalho ao longo da sua vida, da sua prática, da sua luta pela vida, e que, por sua vez, produziram transformações no homem, na sua inteligência, no desenvolvimento do seu cérebro e em todas as sociedades humanas. O trabalho coletivo permitiu aos homens construírem grandes obras impossíveis para serem construídas por um homem só, como as pirâmides do Egito, por exemplo, é um exemplo. Dividir socialmente o produto da caça significava não permitir que nenhum trabalhador pudesse morrer de fome. Assim era no início das sociedades humanas. Todos eram importantes para a coletividade, então todos eles eram cuidados em conjunto. Com o desenvolvimento das técnicas de produção, como agricultura, pecuária, fundição de metais, o homem começou a acumular as riquezas. Alguns mais que outros. Isso pode ter acontecido primeiro dentro das famílias, pelas mães ou pelos mais velhos, considerados sábios. E foi surgindo devagar o sentido do que é meu. E por consequência surge o egoísmo, o individualismo. Na sequência, o primeiro sistema econômico que surge é o da escravidão, que vai dos anos 3200 a.C. até 500 anos depois de Cristo. Com a queda do Império Romano, termina o regime escravagista. Em seu lugar vai se formando outro, que é o feudalismo, que nasce no século V depois de Cristo e vai até a Revolução Francesa, de 1789. Nessa Revolução Francesa se afirma um sistema capitalista, que se estende por todo o mundo. No ano de 1781, o mundo assiste ao nascimento de uma nova sociedade humana, baseada em princípios comunistas. É quando os operários de Paris tomam o governo da cidade e inauguram um governo de trabalhadores, mas essa situação dura somente cerca de 2 meses, e eles são violentamente massacrados pelo poder das elites. Porém, menos de 50 anos depois, em 1917, acontece a tão valiosa Revolução Socialista na Rússia. E em 1922, em consequência, surge a União Soviética, uma união de povos libertos do jugo colonial. Estava inaugurado no mundo o século das revoluções socialistas, que depois vão acontecer na Coreia do Norte, em 1948, na China, em 1949, em Cuba, em 1959, no Vietnã, surge em 1945, mas somente depois de derrotar os Estados Unidos, em 1975, é que o Vietnã conseguiu ser reunificado e construir o tão sonhado socialismo. Mas é no sistema capitalista, no qual o Brasil ainda vive, nós vivemos, é no sistema capitalista que se dá a mais-valia, que surge a mais-valia. No socialismo ela desaparece, mas aqui no sistema capitalista e no Brasil nós temos que encarar essa questão que eu considero absurda e contra a qual nós temos que lutar para fazer com que ela desapareça dessa história, né? Que é a expressão da exploração do homem pelo homem.
A mais-valia é o termo famosamente empregado por Karl Marx, a diferença entre o valor final da mercadoria produzida, como a gente já falou nisso no início, e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que é a base do lucro do sistema capitalista, essa mais-valia. Ou seja, é igual ao total do valor criado pela venda das mercadorias, de onde a gente diminui os gastos na produção, as matérias-primas e outros gastos como eletricidade, tinta, óleo para lubrificação, etc., mais os gastos com pagamento dos salários. E o resultado, essa diferença dá a mais-valia, e é daí que sai o lucro. Podemos exemplificar de outra maneira, bem mais clara e simplificada. O trabalhador produz 1 milhão, mas recebe 1 milhinho. O trabalhador produz 1 montão, mas recebe 1 montinho. O trabalhador produz riquezas, mas só recebe migalhas para não morrer de fome e continuar a ter filhos que vão um dia tomar o seu lugar nesse processo da escravidão assalariada. Segundo Marx, a mais-valia é o principal fator responsável pela desigualdade nas sociedades capitalistas. Mais-valia é uma expressão criada por Karl Marx, que significa parte do valor da força de trabalho despendida por um determinado trabalhador na produção e que não lhe é pago pelo patrão. Ou seja, o trabalhador trabalha algumas horas do dia para produzir mercadorias que pagam o seu salário. Se o processo ficasse por aí, não haveria lucro nem exploração. Mas o trabalhador alugou a sua força de trabalho por 8 horas e tem que continuar trabalhando para sobreviver. Nesse restante do dia, o trabalho exercido não é pago ao trabalhador. É assim que o trabalhador é explorado. É assim que o patrão fica rico às custas do seu empregado. Esse sistema é desumano, é injusto e é desleal. Por isso é que podemos e devemos mudar para outro sistema, que podemos construir assim como outros povos já construíram. Karl Marx chamou a atenção para o fato de que os capitalistas podem lançar mão de suas estratégias para ampliar sua taxa de lucro. Estender a duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante, aumenta a mais-valia. Tem uma questão também chamada que é muito utilizada atualmente, que é o chamado banco de horas, onde o trabalhador paga, ele trabalha e ele não recebe o seu salário de forma monetária. Ele simplesmente gera um banco de horas, onde algum dia na semana ele vai ser colocado para tirar uma folga, que já é de direito dele mesmo. Já a mais-valia absoluta consiste na intensificação do ritmo de trabalho para a ampliação da margem de lucro do proprietário, dos meios de produção. O capitalista obriga o trabalhador a trabalhar um ritmo tal que, sem alterar a duração da jornada, produzem mais mercadorias e mais valor. Esse processo pode gerar muitos acidentes. E esse processo é onde entra o salário mínimo. O salário é pago retirando uma parte do lucro do patrão. Por isso é que essas duas classes lutam entre si. Os patrões para aumentarem seus lucros e os trabalhadores que para diminuir os salários, e os trabalhadores querem aumentar o seu salário, mas isso vai mexer no lucro do patrão. Então fica isso, que é uma luta entre essas duas classes. E essa luta entre as classes, ela é incessante dentro do sistema capitalista. Não tem fim, não vai ter fim essa luta de classes. Somente no socialismo é que vai desaparecer as lutas de classes, quando desaparecer a exploração do homem pelo homem. O que o patrão faz para não diminuir o seu lucro? Ele paga os seus deputados para fazerem leis que achatem os salários. Por lei, a lei manda, todo mundo tem que cumprir. Ou os patrões pagam aos seus deputados, que eles elegeram, para fazerem reformas trabalhistas que obriguem os trabalhadores a trabalharem mais e ganharem menos dentro das leis. Ou seja, através do Congresso, onde as leis são votadas, a exploração do trabalho alheio permanece e se eterniza. O que fazem os trabalhadores para não perderem seus ganhos e seus direitos? Fazem greves. A greve é a melhor forma de luta do trabalhador
para ele ganhar alguma coisa dentro do sistema de exploração capitalista. Cruzar os braços, máquinas paradas. Os patrões começam a perder capital desde o primeiro minuto de greve. Frente a esta luta de classe, o Estado capitalista aciona seus deputados para estabelecerem condições em que os patrões não arranquem o couro dos trabalhadores, estabelecendo um limite para a exploração. Não acabam com a exploração apenas, estabelecem limites para a exploração dos trabalhadores. Então criam um salário mínimo, abaixo do qual o patrão está proibido de pagar ao trabalhador. É uma proteção para o trabalhador, mas ao mesmo tempo é o reconhecimento e a aceitação tácita de que o sistema capitalista é de exploração. É uma declaração de que o sistema capitalista é mesmo explorador do trabalho alheio, porque oferece o mínimo do mínimo. Comparando com os salários dos sistemas capitalistas e socialistas, não existe muita diferença entre eles. O que existe são as condições de vida nos dois sistemas. Isto sim, muito diferentes. No capitalismo, conforme conhecemos, além dos salários serem baixos, as condições de vida são muito difíceis para o trabalhador. No socialismo, todos trabalham, mas todos recebem de volta em bens, em melhorias de vida, tudo o que produziram. No capitalismo, o trabalhador recebe um salário, mas tem que pagar pelo alimento, pela moradia, pelos seus remédios, pela sua saúde, pelos seus estudos e de seus filhos, pelos transportes e etc. No socialismo, além do salário, o trabalhador recebe também, de forma gratuita, saúde totalmente gratuita, de qualidade, educação totalmente gratuita, de qualidade, casa própria ou aluguel de 10% em cima do seu salário, como por exemplo acontece na Venezuela, medicamentos. No sistema socialista assegura a velhice das pessoas e diversas outras oportunidades que não existem no sistema capitalista. Estamos demonstrando para vocês como o sistema socialista é superior ao sistema capitalista. Pode não ser perfeito, a humanidade vai aperfeiçoando à medida que avançamos. Por exemplo, na União Soviética havia um coletivo de idosos. O que era isso? É que o trabalhador, quando se aposentava, ele ficava triste, ficava com saudade de rever os seus companheiros. Então, os coletivos de idosos eram onde eles se reuniam para jogar, conversar, trocar notícias, discutir política, conversar de várias coisas interessantes para eles, né? E nós estamos fazendo, através desse nosso trabalho, a nossa parte da luta pelo socialismo, traçando uma comparação entre os dois sistemas, né? E nós estamos nos despedindo, voltaremos a conversar sobre esses assuntos, né, daqui a um tempo mais adiante. Daqui a um tempo mais à frente, nós iremos fazer novos vídeos que tratem também sobre esse tema. Então, bom dia a todos e espero que tenham gostado do nosso vídeo. Então, chegamos ao fim e nos propomos a voltar, né, tratando também da questão socialismo e capitalismo, para que fique tudo bem esclarecido e bastante interessante para todos que ouvirem. Um abraço a todos.